Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Ulisses. Antes de tudo, faça a inscrição no canal e, no mais, uma boa aula, uma boa semana de estudos. Não deixe suas atividades acumularem. Entre em contato comigo caso seja necessário. Eu estou à sua disposição, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fique aí agora com a revisão. Bom dia, meus queridos do nono ano. Vamos para a nossa revisão, mas se você perdeu a aula passada, acesse o card agora, essa bolinha que vai aparecer para você assistir, ok? A aula passada falamos sobre a primeira parte, sobre os aspectos físico-naturais do continente europeu. Falamos sobre relevo e falamos sobre hidrografia. E finalizamos a aula passada com um conjunto de 8 perguntas relacionadas ao tema, ok? Vamos aí para a nossa aula de hoje. Então, pessoal queridos, vamos aí para a nossa atividade de número 6, certo? Vamos falar sobre a continuidade do continente europeu e os assuntos relacionados aí às características naturais que iniciamos a aula passada. Nós vamos hoje falar sobre o clima e a vegetação do continente europeu. Vamos aí comigo, tá bom? A posição geográfica a oeste do bloco eurasiano e as características do relevo possibilitaram assim então as massas oceânicas carregadas de umidade que atingem assim então o seu território, principalmente na porção oeste. Essas massas de ar regulam a temperatura, produzindo verões menos quentes e invernos menos frios. E a porção central, por exemplo, do leste do continente. Então, essa parte mais central aqui, certo, é muito quente, tá bom? E também é muito mais fria, tá? Vamos aqui agora entender um pouco sobre essas massas de ar. Então, como nós já falamos, as massas de ar em relação, que nós estamos falando aqui, é a Gulf Stream, né? A corrente do Golfo, que são correntes quentes. Essas correntes quentes, elas chegam até aqui a Península Escandinava. Então, graças a essas correntes quentes, nós vamos ter verões a menos na Europa e vamos ter invernos menos rigorosos aqui na porção central da Europa Ocidental, certo? Mesmo no clima temperado, mas vamos ver climas relacionados aqui a uma temperatura não tão fria como é, por exemplo, aqui essa parte da Suécia, essa parte aqui da Finlândia, essa parte da Rússia e outros países aqui desse território, tá bom? Então nós vamos entender que essas massas quentes, elas são reguladoras do clima. Outras massas quentes também muito importantes são as massas que saem lá do deserto do Saara e vêm aqui amenizar os climas do sul da Europa, tá certo? Então essas massas quentes, elas ajudam aqui, saídas da África, né, massas continentais da África, elas acabam aqui ajudando a esse clima no sul da Europa a esquentar mais um pouquinho. O clima europeu é dividido em 6 categorias. Clima semiárido é onde nós vamos ver aqui justamente uma parte aqui entre da Rússia, na Ucrânia, é onde nós vamos ver aqui no clima semiárido, por exemplo, nós iremos ver uma vegetação típica desse clima, que são as estepes, as pradarias. Depois nós temos aí o clima temperado, como vocês podem perceber. O clima temperado, ele abrange grande parte do continente europeu, né? Grande parte do continente europeu é abrangido aí pelo clima temperado, certo? Agora, um outro clima que vocês não podem esquecer, agora da Europa Oriental, é principalmente o clima frio. O clima frio é o que abrange aqui a Europa Oriental. Então, são 2 climas que eu gostaria que vocês não esquecessem deles, certo? É o clima frio e o clima temperado. Um outro clima também interessante da gente não esquecer jamais é no sul da Europa, é o clima mediterrâneo, certo? Nós temos aqui Portugal, Espanha, Itália, e Sicília, Sardenha, Córcega, Creta, na Grécia. Temos também áreas interessantes por conta da elevação do território, que é justamente essa área que vocês estão vendo, frio de alta montanha, né? Que você vai ver principalmente nos Alpes. E por último, em menor também instância, tá certo?
nós temos aí o polar, que são essas áreas aqui situadas a mais ao norte. Aqui nós temos o clima polar, nós temos aqui no norte da Suécia e Noruega também o clima polar, e temos no norte da Rússia o clima polar também, tá? Então, essas aqui são as 6 tipologias climáticas da Europa. Uma regra que vocês nunca podem esquecer: para todo clima, haverá sempre uma vegetação que se adaptou a ele. Para o clima polar, nós temos a tundra, né? A vegetação de tundra. Para o clima frio, nós temos aqui a floresta de coníferas, também conhecida como floresta boreal ou de taiga. Para o clima temperado, nós temos a floresta temperada. Para o clima mediterrâneo, nós temos a vegetação mediterrânea. Para o clima semiárido, nós temos aqui as estepes e as pradarias. E para o clima frio de alta montanha, nós temos aqui a vegetação de alta montanha. Tá bom? Vamos aqui falar de cada um agora. Uma coisa que também é importantíssimo nós levarmos em consideração são os fatores ao qual influencia o clima no continente europeu. O primeiro fator é o posicionamento geográfico do território. Ele está, obviamente, acima da linha do Trópico de Câncer. Portanto, ele está literalmente na zona temperada do norte. E a menor porção dele na zona polar do Ártico. Segundo fator, além do posicionamento geográfico, nós temos aqui como outro fator a altitude. É claro, é importante, pois a altitude ela contribui para a formação do clima polar em algumas áreas montanhosas no continente. Lembra o fio de alta montanha? Outro fator importante também, a maritimidade. Ocorre nas regiões litorâneas e ela é elevada assim. Então, a quantidade de vapor d'água contribuindo assim para a menor amplitude térmica. E por último, nós temos aí as correntes marítimas, né, as chamadas oceânicas, ok? Como, por exemplo, a Gulf Stream, né? A corrente do Golfo do México apresenta também águas quentes e isto aumenta a temperatura das áreas que banha, tornando assim as médias temperaturas mais amenas no inverno, principalmente nas áreas elevadas de altitude, como o litoral da Noruega. Para o clima polar, nós temos aqui a tundra. Ela só aparece cerca de 2 meses a 2 meses no ano. Lembrando que o ano tem 12 meses. Então, ela passa um bom tempo congelada. Então, no clima polar, nós vamos ver aí a temperatura média de 18 graus Celsius, né? O inverno praticamente é muito rigoroso. Os verões são curtíssimos, né? E é no verão que nós vamos ver a tundra. A tundra é uma vegetação rala, certo? Composta por musgos e líquens. Depois nós temos o clima frio, tá ok? Visto principalmente em latitudes iguais superiores a 60 graus de latitude, tá bom? E se estende em direção norte do Círculo Polar. Seu inverno ele é muito frio, menos 8 graus, e os verões são agradáveis, cerca de 14 graus. Gente, isso aqui é o verão, professor? Enquanto nós temos o verão aqui de 36 graus, 32, 34 graus, o verão lá, que ainda é comemorado em praça pública, 14 graus Celsius, viu, gente? Então, no clima frio, a floresta boreal, também conhecida como floresta de taiga ou de coníferas. Um desses países produtores de celulose, dos grandes produtores de celulose, é a Finlândia, tá certo? E é também ao mesmo tempo exportador de papel. Outro clima, nós temos aí o clima frio de alta montanha. Nós vamos ver que tem os andares, né, chamados patamares de vegetação. O clima frio de alta montanha, nós vamos ver principalmente nos Alpes escandinavos e nos Alpes suíços, né? Ao norte da Itália e no sul da Suíça. Suas médias térmicas variam aí em torno de 1 grau Celsius no verão e janeiro, que é o inverno, 12 graus Celsius. A vegetação ela é conhecida como patamares ou andares, né? Onde nós vamos ver desde a tundra, nas regiões mais altas, até a floresta boreal ou também a floresta de coníferas, no caso, né? Ou também a floresta temperada, que é mais abaixo. Outro clima, o clima temperado, nós já discutimos, né? Nós vamos encontrar a floresta temperada. Ela foi muito massacrada durante muito tempo por conta da ação antrópica, né? Para o extrativismo vegetal. Ela foi desmatada, assim, e hoje tem poucas áreas com essa floresta original, tá certo? O próximo clima é o clima mediterrâneo. Obviamente, nós temos uma vegetação mediterrânea, um clima mais ameno, os verões são mais quentes, né? Aquele de 20 graus, etc. e tal. Onde nós vamos ver aqui no clima mediterrâneo, com vegetação mediterrânea, um exemplo do cultivo da oliveira. E para finalizarmos as áreas
de semiárido na Europa, nós temos aí uma área muito interessante, localizada entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, que é justamente na cadeia do Cáucaso, né? Nós vamos encontrar aí, por exemplo, algumas estepes, que lá também são chamadas de pradarias, tá certo? Então, os estepes são predominantes. E outras são de pequeno porte, os arbustos, que ainda existem, né? Na porção sudeste do continente europeu, esses estepes ocupam principalmente a área da Rússia, da Ucrânia e também dos países localizados na região do Cáucaso. Estende-se, assim, uma ampla faixa de vegetação de estepes, cujo solo ele é conhecido por tercnozion, por ser tercnozion. O que é um solo tercnozion? É um solo riquíssimo, é um solo vulcânico, riquíssimo em nutrientes, muito importante para a agricultura, tá certo? E atualmente essa vegetação está, em sua grande parte, alterada, infelizmente, pela ação humana. Para finalizarmos a aula de hoje, nós temos duas perguntas. Primeira pergunta: quais fatores influenciaram o clima da Europa? Quero saber quais são os fatores que influenciam o clima da Europa. Segunda pergunta: complete o quadro resumo abaixo com o clima de um lado e a vegetação do outro lado, certo? Por exemplo, qual é o tipo de vegetação encontrada no clima polar? Então, o clima polar ele tem uma vegetação. Qual é a vegetação dele? A mesma coisa, a floresta boreal é uma floresta típica de qual clima? Assim sucessivamente as outras perguntas você vai completar o quadro, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima semana.